As tonturas afetam quase 30% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, e cerca de 7% das pessoas apresentará algum episódio de tontura a cada ano. O diagnóstico correto das labirintopatias depende da avaliação do quadro clínico do paciente, das causas, além de uma análise física e otoneurológica. O termo labirintite, propriamente, as pessoas utilizam para descrever tontura, né? Mas esse não é o termo mais correto, tá? Porque a labirintite é uma condição muito rara, assim, do labirinto, causada por uma inflamação que ocorre, mas é uma condição rara, tá? Essa tontura que as pessoas têm, em geral, são labirintopatias, que é algum comprometimento do sistema vestibular que vai causar uma tontura, tá? Ou vertigem, né? A tontura a gente considera o termo mais amplo, quando a pessoa tem uma sensação de que que as coisas estão se movimentando ou ela está meio instável, enquanto que a vertigem é quando tem mais a sensação de rotação, de que o ambiente girou ou a própria pessoa girou, né? Mas esses são termos mais para fins assim didáticos, né? Para a gente poder esclarecer bem o que é uma coisa e outra, né? Existem diversas condições que afetam o labirinto. As mais comuns são as tonturas associadas aos movimentos de cabeça, que são prevalentes em pacientes a partir dos 40 anos. Existem várias patologias que afetam o labirinto, tá? A mais comum que existe é a vertigem posicional paroxística benigna, que a gente chama de VPPB, né? Essas são aquelas tonturas que são associadas aos movimentos da cabeça, que são mais prevalentes a partir dos 40 anos, mais ou menos, de vida, né? Em algum momento da vida a pessoa pode ter, então, um desses sintomas, assim, levantou da cama e girou, ou foi baixar a cabeça para pegar um sapato, sentiu uma tontura, né? Essas são consideradas vertigens periféricas. Tem várias condições que afetam o labirinto, né? Tem síndrome de Meniere, tem fístulas, tem neurites, então depende muito do que vai afetar o labirinto, são várias as causas. O labirinto pode ser afetado por alterações inflamatórias, infecciosas, traumáticas, metabólicas, vasculares, degenerativas, neurológicas, endócrinas, tumorais, por abuso de drogas, entre outras. Causas, por exemplo, da VPPB, então, que é a vertigem posicional, que é a mais comum, tá? O que acontece? Não se sabe ainda bem porquê, mas às vezes lá dentro do nosso ouvido a gente tem umas estruturas dentro do ouvido interno, onde está o labirinto, a gente tem umas estruturas chamadas canais semicirculares, tá? Não se sabe exatamente por que isso acontece, mas em determinadas pessoas, alguns cristalzinhos de cálcio que a gente tem lá dentro, eles saem fora do lugar e começam a produzir uma resposta errada de equilíbrio para o corpo. Porque a gente tem 3 fontes de informação para o equilíbrio, que seria a visão, a propriocepção e o sistema vestibular. Essas 3 informações, e dos 2 lados, no caso, elas têm que chegarem iguais no sistema nervoso central para que a resposta seja um equilíbrio normal, né? Uma estabilidade do olhar, quando eu me movimento, o olhar não balançar, né? Quando eu tenho uma alteração do equilíbrio, por exemplo, se uma dessas pedrinhas de cálcio ela saiu fora do lugar, a informação de um ouvido ou dos 2, ela vai discordar da informação que está vindo das vias visuais ou das proprioceptivas, que é quando a gente tem como se fossem sensores que a gente tem nas articulações que detectam também a nossa posição do corpo no espaço, né? E aí vem as causas de vertigem ou de instabilidade, de desequilíbrio. Nas pessoas mais idosas pode levar à queda, que também é uma preocupação muito grande que a gente tem por causa das comorbidades que vêm associadas às quedas, né? O labirinto também pode ser agredido por várias substâncias tóxicas ao ouvido, tanto alimentares como medicamentosas. A Letícia é uma paciente que teve uma ototoxicidade no ouvido ocasionada pelo uso de uma medicação. Com o equilíbrio e a visão comprometidos, ela buscou diversos tratamentos e foi na fisioterapia que encontrou ajuda para recuperar a qualidade de vida. Eu fiz uma cirurgia, fiz uso de um medicamento ototóxico que afetou, né, o meu equilíbrio, a minha visão, enfim, várias coisas, né? Fiz diversos outros tratamentos, procurando outros profissionais e não estava trazendo resultado. Através de uma pesquisa na internet mesmo, descobri que aqui eles tinham essa fisioterapia diferente, né, assim, mais inovadora, digamos assim, e aí comecei a fazer o tratamento aqui.
Quando eu vim pra cá, eu tinha muita dificuldade para caminhar, né? A minha visão estava bem comprometida também, que na verdade não era a minha visão, né? A tontura me tirava a minha visão. E a gente começou a fazer os exercícios, né? Isso fazem 3, 4 meses, um pouco mais de 4 meses, assim, que a gente vem fazendo mais com uma periodicidade menor, assim, né? E eu tive uma melhora absurda, assim, né? Hoje já não uso mais, né, a bengala para caminhar, eu consigo já fazer minhas atividades do dia a dia sem tanta dificuldade, né? Eu sinto ainda um pouco da tontura, mas eu aprendi a fazer as minhas coisas com ela. Então, posso dizer que hoje eu poderia conviver, né, com esse estágio que eu estou, né? Então, eu tive uma melhora muito grande, assim, e rápida, né? Porque todos me diziam, isso vai demorar uns 2 anos para te melhorar, vai demorar muito, muito, muito. Então, assim, eu já vim pra cá com uma esperança, né, de que eu ia melhorar, mas eu sabia que ia demorar. Então, o resultado foi muito rápido mesmo, né, bem acima da expectativa que eu cheguei, né, porque todos os profissionais me diziam que ia demorar muito. E eu melhorei, assim, eu acho que hoje tô com 90%, acho que faltam uns 10%, assim, pra dizer que tô boa totalmente, né. Algumas coisas ainda não posso fazer, não posso dirigir ainda, né, mas pretendo em breve já começar, assim, uns treinos, né. Já fiz alguns testes, né, mas ainda falta esse... Então é isso que a gente tá buscando, né, esse refinamento aí, né, do meu tratamento. Os principais sintomas das labirintopatias são tonturas isoladas ou acompanhadas de perda auditiva, zumbido, sensação de ouvido tampado, cefaleia, náuseas e vômitos. Os sintomas das vertigens, das vestibulopatias, né, ou das labirintopatias, eles são bem intensos. Então a pessoa vai ter uma vertigem, vai acordar com um quadro de tontura e ela vai atrás para fazer uma investigação, né? Como são muitas as causas, essa que eu comentei há pouco é uma causa periférica do labirinto, mas tem muitas outras, né? Pode ter associado a enxaqueca, pode ter questões hormonais envolvidas, então a pessoa geralmente acaba procurando um médico para fazer um check-up, né? Tem pacientes que passam por muitos médicos, porque a amiga diz que é da cervical, a outra diz que tem a ver com menopausa, com, sei lá, várias condições, né? Então, eu recomendo sempre que o paciente que tiver uma tontura procure um médico otorrinolaringologista. Dentro da otorrino existem subespecialidades também, de preferência então um profissional que tenha conhecimento em otoneurologia, que vai poder auxiliar nesse diagnóstico médico, né? E para nós na fisioterapia é muito importante um diagnóstico bem definido, porque a gente também não pode fazer exercícios com um paciente que a gente não tem certeza do que ele está tendo. Então, tem casos, por exemplo, uma neurite, por exemplo, que vai dar uma tontura, a conduta é completamente diferente, né, do tratamento. Então, é uma conduta muito mais médica do que fisioterapêutica. Caso extintos aqueles sintomas agudos da patologia que afeta a pessoa, ela ainda permaneça com uma instabilidade postural, uma sequela de instabilidade, ela pode vir para a fisioterapia também. Mas então depende muito do que ela tem para a gente fazer o manejo adequado e de preferência numa equipe mais multidisciplinar, que o médico otorrino veja esse paciente e depois ele venha então para a fisioterapia conosco. Nesses casos, a fisioterapia atua para fazer com que o indivíduo recupere a estabilidade postural e com manobras de reposição dessas estruturas dos canais semicirculares. Tem, por exemplo, uma crise, está numa fase aguda da VPPB, por exemplo, a conduta são manobras de reposição, porque como eu estava explicando para vocês, sai aqueles cristalzinhos de cálcio do lugar e existem manobras para fazer esse reposicionamento, tá? Mas para eu saber se isso está acontecendo, existe um teste que se faz também posicionando o paciente, que é o teste de Dix-Hallpike, que conforme o olho do paciente ele vai produzir um nistagmo, conforme a direção daquele nistagmo, eu consigo ver qual é o canal semicircular afetado, de qual lado, né? E posso propor a manobra de reposição para o paciente. Outro recurso da fisioterapia na reabilitação vestibular é a realidade virtual, que pretende simular diversas situações do dia a dia, treinando o paciente para enfrentá-las na vida real. Eu costumo usar então a realidade virtual na minha série de exercícios e o paciente vem num primeiro momento para fazer uma posturografia. Então eu vou escolher aqueles tipos de estímulos que eu apresentei para ela durante a posturografia,
Onde ela teve mais dificuldade, então é o que eu vou usar para tratamento, tá? Aí no módulo reabilitação eu crio uma série personalizada para aquela pessoa e os exercícios incluem exercícios visuais, de acompanhamento das letras, movimentos com a cabeça, alternar movimentos do corpo e cabeça, mas todos eles procurando simular situações do dia a dia. Então, como se a pessoa estivesse caminhando na rua, como se ela estivesse caminhando e tivesse que virar a cabeça porque alguém a chamou para conversar. Ou então ela está parada numa esquina vendo o fluxo de carros passando, né? Então, esses estímulos que eu ofereço durante o tratamento estão reproduzindo situações do dia a dia. Conforme ela vai melhorando, eu vou incrementando o desafio. Então, a gente vai piorando, vamos dizer, a série de exercícios, né? Então vai tornando ela mais difícil, às vezes tem que fazer um movimento mais acelerado, ou então eu coloco a almofada para ela trabalhar em cima de um terreno instável, como são as nossas calçadas, né, aí fora. Então é assim, mais ou menos isso que é trabalhado na reabilitação vestibular. Quando restam sintomas ainda de instabilidade, sequela de desequilíbrio, de tontura, de falta de estabilidade no olhar, que aquela pessoa, assim, por exemplo, ela quer ler um jornal, mas ela se perde na linha, ou então ela está caminhando longe, olhando para o horizonte, parece que as coisas dançam também conforme ela se movimenta, então ela vem para os exercícios. Ao final do tratamento a gente faz uma nova posturografia e ele já faz um quadro comparativo para a gente ver a melhora. Então ele é considerado um teste assim antes e depois, né, para eu poder ver a evolução. E claro, aquilo ali é mais um recurso numérico que eu tenho de quantificar a melhora, mas não adianta eu só olhar para o teste, eu tenho que olhar o que o paciente me diz, né? Ele vai verbalizar a melhora ou então vai dizer não, eu ainda tenho isso, tenho alguns poréns assim que eu quero melhorar. A gente segue com os exercícios, sempre modificando um pouquinho daí o enfoque, né?